Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 13, que tem como título Resistindo às Sutilezas de Satanás. Nós também aqui estaremos encerrando o trimestre corrente com esta lição. E desde já agradeço aos irmãos e amigos que nos acompanham. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Ajude o nosso canal. Nós sentimos que ultimamente o nosso canal caiu um pouco de rendimento em relação ao alcance. Nós perdemos um pouco do alcance do nosso canal, em virtude das lições que nós estudamos durante esse trimestre, alguns esclarecimentos como subsídios que nós colocamos no nosso resumo. Mas não deixe de ajudar o nosso canal, compartilhe com mais alguém e ajude o nosso canal na divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A verdade prática: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A leitura bíblica em classe está na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 4 ao 10, que nós não iremos ler. A palavra-chave é sutileza. Basicamente, nós teremos 4 objetivos em relação aos pontos da lição. Apresentar o comprometimento com uma vida sentada em Cristo, com as Escrituras, uma vida cheia do Espírito Santo e também comprometimento com a igreja local. Nós iremos aqui também fazer um resumo dos subsídios que nós colocamos aqui ao longo do trimestre para ajudar na compreensão da lição. Nós iremos para o nosso esquema resumo e sempre fica disponível no final do vídeo para ser utilizado na escola dominical ou mesmo para uma revisão no final da aula. Primeiro ponto da lição: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. O número 1, Cristo o Salvador. Nós vemos ao longo da história do cristianismo que a igreja, desde a época dos apóstolos, se comprometeu com uma mensagem centrada em Cristo como Salvador. Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, o versículo 1, que Paulo, pregando na cidade de Corinto, ele disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, nós vemos também a centralidade de Cristo como Salvador na mensagem do apóstolo Pedro: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Em Atos capítulo 8, versículo 5, diz o texto que Filipe, quando se dirigiu à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Observe que a mensagem apostólica tinha como propósito mostrar a centralidade de Cristo na mensagem, Cristo como Salvador. Quando um cristão ou uma igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo logo é tirado do centro. Não devemos esquecer a centralidade da mensagem cristã. Cristo é o Salvador, mas também Cristo é Senhor. No número 2 diz: Cristo o Senhor. Além de Cristo estar no centro da mensagem como Salvador, ele também é Senhor. Ele é o único Salvador e Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo 36, diz o apóstolo Pedro no final de sua mensagem: no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e encheu os discípulos no cenáculo, Pedro pregou a primeira mensagem e no final ele diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Observe, 3 coisas aqui há na centralidade da mensagem apostólica, especificamente na mensagem que Pedro pregou. A esse Jesus, quando falamos de Jesus, falamos de sua humanidade. Jesus era homem. Deus o fez Senhor e Cristo. Quando fala de Jesus como Senhor, fala dele de sua divindade. Jesus, ele é Deus. E Cristo fala de sua missão como Messias, o ungido de Deus para cumprir um propósito, ser o salvador da humanidade. Era a missão de Cristo, morrer pela humanidade. Então, Jesus está falando de sua humanidade.
Senhor de sua divindade e Cristo de sua missão. O segundo ponto, comprometimento com as Escrituras Sagradas. Além da nossa vida estar centrada em Cristo, o nosso comprometimento com Cristo também deve estar com as Escrituras Sagradas. O número 1, a Bíblia, a revelação de Deus. Nós vemos que alguns falsos mestres têm propagado um falso ensino na atualidade, isso é sutileza, de que a Bíblia ela contém falhas, questionando a autoridade sagrada da Bíblia, bem como a sua infalibilidade. Nós sabemos que a Bíblia é inspirada, inerrante e infalível. Esse tipo de ensino mostra ou torna a Bíblia um livro meramente humano, necessitando também de ser atualizado. Alguns pregam dizendo que a Bíblia está ultrapassada, mas nós sabemos que esse falso ensino deve ser combatido. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz o apóstolo São Paulo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós já fizemos alguns comentários a respeito desse texto, mas note que o apóstolo São Paulo diz toda a escritura, a totalidade dela é inspirada por Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o apóstolo: porque nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Observe, a profecia, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Os homens santos de Deus falaram motivados, inspirados pela inspiração divina. A Bíblia é a única fonte de autoridade. O número 2, Bíblia, regra de fé e conduta. Além da autoridade da Bíblia ser superior aos demais livros e ela ser infalível, inerrante e inspirada, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a fonte dos valores morais e éticos judaico-cristãos. Em especial, ao cristianismo, a nossa única regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Questionar essa autoridade ou discordar é uma sutileza também introduzida como um falso ensino. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Observe que a Bíblia, ela divide e mostra, discrimina os pensamentos do homem. O homem tendo na sua mente os valores cristãos propagados pela palavra de Deus, vai mostrar com que a sua mente também distingua o certo do errado, saiba também distinguir essas filosofias, essas sutilezas da verdadeira palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz a palavra do Senhor: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e os que semeiam contendas entre irmãos. Destes princípios aqui de provérbio, eu gostaria apenas de pontuar o que semeia contenda entre irmãos. Uma forma de dividir o povo de Deus para poder jogar uns contra os outros. Isso pode ser aplicado dentro da nossa atual conjuntura social de várias formas, e nós vamos pontuar uma especificamente aqui. Mas observe que estes princípios que estão na palavra de Deus aborrece o Senhor. Mas o 7º princípio aqui, o que semeia contenda entre irmãos, a alma de Deus abomina. Queridos, nós colocamos aqui algumas coisas que nós pontuamos em lições anteriores, em especial aos propósitos do Manifesto Comunista de 1848, que pretendia abolir alguns princípios que nós vemos na sociedade ocidental. Por exemplo, no manifesto nós vemos que Marx ele escreve alguns propósitos, entre eles abolir a propriedade privada, a individualidade, a liberdade, a família, a pátria e a nacionalidade, as verdades eternas, a religião e a moral e a história. Alguns desses princípios nós comentamos em lições passadas. E nós iremos aqui apenas pontuar, dar uma pincelada rápida nesses propósitos e mostrar como eles se encaixam nessas sutilezas que nós vemos na atualidade.
em especial nesses princípios que a palavra de Deus ele pontua. O cristianismo, ele é a base da sociedade ocidental, é um dos pilares dessa sociedade. E abolir os seus valores é abolir o próprio cristianismo. Era um dos propósitos de Marx, abolir a religião e a moral. Observe que a moral está ligada aos valores morais e éticos judaico-cristãos. Algumas coisas que nós observamos, por exemplo, a liberdade. Em um Estado totalitário, a liberdade individual não existe. A liberdade, dentro dos propósitos do manifesto, está ligada às verdades eternas. Duas coisas Marx pontua: a liberdade e a justiça. De que forma abolir essas verdades eternas? Relativizando a justiça, por exemplo, relativizando os valores morais. Abolir a família estaria também ligada à pátria e à nacionalidade. A família era a base da sociedade, ou núcleo da sociedade onde se propagavam os valores morais judaico-cristãos. É na família onde nós vemos o termo pátria em sua origem, na sua etimologia, está ligado ao termo patriarca, que era o pai de família. Note, pátria, patriarca. O patriarca era o pai de família, era ele o responsável por ensinar aos filhos a propagação dos valores morais judaico-cristãos. É na família onde nós vemos o sentimento de nacionalidade ser inserido no coração das novas gerações. E Marx queria abolir isso. Observe que tudo está interligado. Abolir a história, de que forma? Quem domina a narrativa domina o passado. O passado nós acessamos através da memória. E a memória, ela acessa o passado através das fontes históricas. Uma forma de abolir o passado é dominar o passado através do presente, relativizando a narrativa. Quem abraça certas ideologias, certas sutilezas, analisa o passado com base ou com um olhar de acordo com essa ideologia. E a história, ela é dominada por aquele que narra a história de acordo com sua visão de mundo. Isso era abolir a história, dominar o passado através do presente, relativizando, por exemplo, a narrativa histórica. Todos esses propósitos aqui do manifesto, nós vemos hoje na atualidade ser divulgado através de pautas defendidas principalmente pelos progressistas. Um exemplo disso, nós vemos, por exemplo, a individualidade. No Estado totalitário comunista, o indivíduo não existe, o que existe é o coletivo, que todos são nivelados ao mesmo patamar e a propriedade privada, ela some. Não existe propriedade privada, tudo pertence ao Estado. E quem dita as regras para os indivíduos é quem está no poder. O indivíduo no Estado totalitário não existe. Todos esses princípios, repito, nós vemos ser aplicado na atualidade através de pautas. Por exemplo, dentro da família, nós vemos as pautas que dividem a família, colocando mulheres contra homens. Isso é apenas um exemplo de vários outros que nós deixamos aqui em um artigo e em um estudo a respeito do Manifesto Comunista à luz da Bíblia e dos Direitos Humanos. Nós vamos deixar aqui na descrição. Acesse o estudo e leia, que vai facilitar a sua compreensão. Nós deixamos aqui algumas coisas para melhorar a compreensão a respeito desse princípio. Tudo isso é sutileza para dividir a sociedade e facilitar o domínio, colocando uns contra os outros, desestabilizando as suas instituições. Para nós combatermos esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, nós precisamos de ter uma vida cheia do Espírito Santo. O ponto 3, comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo. O número 1, o Espírito Santo no plano da redenção. É impossível nós combatermos as sutilezas do diabo, de Satanás, sem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Também é impossível nós termos uma vida centralizada em Cristo e nas Escrituras sem a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo e é ele também quem firma o homem em Cristo. Em João capítulo 16, versículo 8, diz o apóstolo: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. É o Espírito Santo quem conduz o homem a Cristo, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O número 2,
a vida cheia do Espírito Santo. Para termos uma vida cheia do Espírito Santo, é necessário ter a sua presença. O Espírito Santo tem que estar presente na vida da gente. E é ele quem capacita a nós a pregarmos o Evangelho, anunciarmos a Cristo como sendo o centro da mensagem cristã. Cristo como Salvador e Cristo como Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o apóstolo São Paulo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como enchei-vos do Espírito? O contexto mostra no versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Observe que a vida cheia do Espírito é uma vida que nós nos apartamos do mundo e centralizamos a nossa adoração em Cristo como Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A mesma promessa do derramamento do Espírito Santo que foi dada por Cristo aos apóstolos no dia de Pentecostes e encheu eles no cenáculo, ali nós vemos também a atualidade nos dias atuais. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para proclamarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto 4. O comprometimento com a igreja local. O número 1. A igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja ela é enfatizada na sua dimensão coletiva. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, está inclusive citado pelo comentarista, diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nas Escrituras, assim, está enfatizada a dimensão coletiva e subentendido também o seu aspecto local. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz o apóstolo São Paulo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O termo templo ali, citado pelo apóstolo São Paulo, tem um significado de morada da divindade. Não se quer dizer com isso que o templo seja as paredes físicas, não é isso. Mas o corpo de cada crente, cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo, ele tem a presença de Deus através do Espírito Santo em sua vida. O número 2, o lugar e a importância de cada membro da igreja. Como foi enfatizado anteriormente, a igreja então é o corpo de Cristo, como enfatizado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. E o corpo de Cristo, ela possui seus membros. Observe em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Através do Espírito Santo, o Pai e o Filho faz também morada, através do Espírito, na vida daquele que guarda a palavra de Deus, que ama a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. O corpo de Cristo está na dimensão coletiva, mas cada membro deve saber o seu lugar e a sua função. Nós devemos, como membros do corpo de Cristo, saber que temos uma função a cumprir dada pelo Senhor a cada membro da igreja. É impossível nós pertencermos à igreja e estarmos afastados dela. Da mesma forma como Cristo é a cabeça do corpo dele, da igreja, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Se nós nos afastamos do corpo de Cristo, logicamente estamos afastados também da cabeça. Cada membro do corpo de Cristo deve saber o seu lugar e a sua função dentro do corpo. Nós percebemos que muitos que se afastam do corpo de Cristo é porque não perceberam ou não compreenderam o seu lugar e a sua função dentro do corpo de Cristo. Diz o comentarista, biblicamente, cada membro da igreja, assim como um corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós chegamos ao final de mais uma lição e ao final do trimestre. Nesta lição, nós aprendemos a identificar as sutilezas do diabo e como resistir através da centralidade de nossa vida na pessoa de Cristo como Salvador e Senhor, e também temos uma vida cheia do Espírito Santo. Nesse trimestre nós colocamos alguns subsídios para melhorarmos a nossa compreensão, identificarmos algumas sutilezas que o diabo tem inserido no meio cristão na atualidade.
Aproveite o nosso material e divulgue também os nossos vídeos para ganharmos relevância e maior alcance na plataforma do YouTube. Que Deus possa lhe abençoar. Em nome de Jesus, essa é a minha oração.